né? E baseada o texto principal lá de Jeremias capítulo 1, versículo 12, onde diz o Senhor dizendo a Jeremias, quando ele perguntou a Jeremias o que era que ele via, e ele disse: eu vejo uma vara de amendoeira. E no versículo 12, que é o versículo para o texto dessa lição, ele diz: olha, e disse-me o Senhor, vistes bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Jeremias, tu viu bem? Porque eu cuido, eu vigio, eu zelo, eu velo sobre a minha palavra, eu observo a minha palavra, eu corrijo a minha palavra para fazê-la cumprir. Deus é o Deus que faz promessas e tem cuidado em cumprir todas as suas promessas. Glória seja dada ao nome santo do Senhor. Esta foi a primeira lição que estudamos no trimestre que findou ontem. A segunda lição foi as promessas de Deus para Israel. Foi a segunda lição que nós estudamos e é rica, irmão. Todas essas lições que passamos, perdeu aquele que não frequentou a escola bíblica dominical, em aprender mais. Eu sei que os irmãos estudam, vêm, mesmo que venham aos cultos de doutrina, mas a escola dominical é a faculdade teológica mais completa do planeta. A faculdade teológica mais completa do planeta. Quando você nunca conclui a faculdade, você vai sempre estar aprendendo e nunca chega a receber aquele canudo de formatura. Amém? Então é a mais importante faculdade, a escola bíblica dominical. Quem dera todos tivessem essa mentalidade, essa certeza. Muito bem, segunda lição, as promessas de Deus para Israel. Vemos ali no capítulo 12 do livro do Gênesis, Deus chamando a Abraão para formar um povo seu, um povo separado, um povo que levasse o seu nome, povo de Deus. E Deus chama a Abraão do meio de um povo incrédulo, porque para Abraão era filho de um povo pagão, mas Deus chama Abraão para que ele saia da sua casa, do meio da sua parentela, e vá para um lugar que ele nem imaginaria que existisse. E Abraão, confiante, crendo na voz daquele que lhe falava, que lhe chamava, ele foi cegamente cumprir o mandato de Deus, o chamado de Deus. E lá no capítulo 12, no versículo 3, tem um texto que diz, que está escrito assim: olha, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aleluia, Deus. Promessa gloriosa Deus faz a um homem, filho de um povo pagão, mas Deus fez isso, sabe por quê? Porque Deus ele conhece o que o homem não vê. Deus vê o que o homem não vê, conhece o que o homem não conhece, sabia do coração de Abraão, da natureza de Abraão, sabia o que estava na alma de Abraão, e por isso que Deus fez essa promessa, e disse: olha, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aqueles que te abençoarem também serão abençoados, e os que te amaldiçoarem serão amaldiçoados. Glória seja dada ao nome santo do Senhor. E essa promessa, irmãos, que Deus fez a Abraão, dizendo que nele serão benditas todas as famílias da terra, nos alcançou. Nós hoje somos filhos de Abraão pela fé, filhos de Abraão, damos essa promessa gloriosa, somos benditos na pessoa de Abraão, porque também servimos ao Senhor
pela fé não vimos, mas cremos na Aleluia, toda a glória a palavra do Deus. Senhor. Na terceira lição, o tema escrito era as promessas de Deus para a igreja. Aleluia, grande Deus. Mas Ele também fez promessas para mim, exclusivamente para mim, para você, para nós, igreja do Senhor. Glória a Deus. Lá no livro de Mateus, no capítulo 16 e o versículo 18, o texto principal foi: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Louvado Aleluia, é o nome santo glória. do Senhor nosso Deus. O próprio Cristo, dialogando ali com Pedro, ele disse: olha Pedro, tu és Pedro, que significa pedra pequena, pedregulho. Tu és Pedro, mas sobre esta, não é essa, é esta, está falando de Cristo. Grande e poderoso. Esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja está edificada sobre a rocha inabalável que é Jesus Cristo. Igreja perseguida desde o seu nascimento, foi perseguida, mas quanto mais perseguiam, batiam na igreja, mais ela crescia, mais ela avançava e nos alcançou. Estamos aqui há mais de 2 anos no fundamento dessa igreja, e ela continua firme e crescendo e avançando e aguardando a vinda de Jesus Cristo, Senhor da igreja. Glória a Jesus. Na lição 4, Santo, poderoso, aleluia. na lição 4, o tema da lição foi promessas e obediência. Promessa e obediência. João 14, versículo 15. Aleluia, Jesus, grande Deus, aleluia. Texto principal: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Jesus falando com seus discípulos. Aleluia. Continuamente confessando o seu amor a Cristo. Misericórdia. Mas, irmãos, palavras não diz tudo. O que vale mais é ações, é prova. Ele diz: se vocês me amam, se me amarem verdadeiramente, guardarão os meus mandamentos. Do capítulo 15, também do mesmo livro de João, versículo 7, Jesus disse: olha, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Promessa e obediência. Muitos podem até questionar que Deus me fez promessa, e você ora até hoje, busca até hoje, espera até hoje, e tal promessa não tem se cumprido na sua vida. Mas a promessa de Deus, a maioria delas, quando não é universal, ela é condicional, irmãos. É preciso estar no lugar, é preciso haver obediência, é preciso estar vivendo a palavra de Deus para receber o cumprimento da promessa. Se me amardes, cumprireis os meus mandamentos. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, é isso que Jesus está dizendo. Olha, se vocês estiverem em mim verdadeiramente, vocês cumprirão as minhas palavras, e assim, fazendo tudo o que vocês pedirem, vos será feito. Promessas de Jesus Cristo. Ele é fiel para cumprir todas as suas promessas. Glória seja dada ao nome santo do Senhor. Na quinta lição,
O tema foi a Oh, promessa glória a de Jesus. salvação. Grande Deus, aleluia. E o texto em questão foi lá no livro de João, capítulo 5, versículo 24, que diz: na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou glória! tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Aleluia, glórias. Deus bendito e santo, aleluia. Quem ouve e crê, quem ouve, Glória a Deus, glória a Deus. recebe, acredita e passa a viver, obedecer a sua Glória a palavra. Jesus. O que é que acontece? Ele passa da morte para a vida, ele recebe verdadeiramente a salvação da sua alma, o que ele falou lá com Nicodemos, quando Nicodemos queria saber como herdar o reino dos céus, a eternidade. Ele disse: olha, é preciso nascer de novo. E Nicodemos não entendia, sabe por quê? Porque o homem natural não compreende as coisas do Espírito. Ele diz: ó, quem é nascido da carne é carne, mas quem é nascido do Espírito é Espírito. Vai, para onde o Espírito leva, não é para onde ele quer, é para onde o Espírito guia, leva. Glória a Jesus. Então, promessa de salvação para aqueles que ouvem e acreditam na palavra, tem verdadeiramente a salvação da sua alma realizada, porque antes todos haviam pecado e distanciados da glória de Deus, estavam mortos em seus delitos e pecados. É a palavra de Deus que diz: o homem sem Deus está morto, irmãos, para Deus, porque morte significa separação de Deus. Glória a Jesus. É perigoso quando essa morte leva o segundo tipo de morte, que é a morte eterna. Aí o homem sofrerá a segunda morte, que é a morte eterna. Aí será separado de Deus eternamente. Não haverá mais esperança. Mas aqui, enquanto vivemos aqui, o homem, mesmo vivendo em pecado, ele ainda tem esperança. Amém? Muito bem. Na sexta lição estudamos o tema que foi a promessa de cura divina. O nosso Deus, ele não olha só para o Espírito, porque o homem, ele é completo de corpo, alma e Espírito, e o Deus, ele cuida do corpo, cuida da alma e também cuida do Espírito. Aleluia, glória a Jesus. Então, promessa de cura divina, na sexta lição em que estudamos. E o tema, o texto em questão principal, lá de Isaías, profeta Isaías 53, versículo 4, onde diz o profeta: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Glória a Jesus. O profeta Isaías profetizando acerca do Messias, do enviado de Deus, aquele que viria trazer salvação para a alma, mas que também libertaria muitos de escravidão física, de doenças físicas. Ali no seu ministério ele curou paralíticos, fez cegos enxergarem, mudos falarem, mortos ressuscitaram. Então Jesus, ele fez a sua obra completa aqui. Glória a Jesus. Promessa de cura divina. Na sétima lição, o tema da lição foi promessa de um coração novo. Glória a Jesus. Promessa de um coração novo. Lá em Ezequiel 36, 26, a palavra diz: e vos darei um coração novo, e porei dentro de vós
darei o coração, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei o coração de carne. O homem distanciado de Deus, ele é endurecido, ele é incrédulo. Sabe por quê? Porque a Bíblia nos garante que o príncipe das trevas desse século, ele cega o entendimento. Muitas vezes a gente não entende por motivo de tanta dureza de certas pessoas, mas é o mundo espiritual agindo, o príncipe das trevas cegando o entendimento das pessoas para que não entendam, não aceitem a palavra de Deus. Mas o Espírito de Deus também age, né? O Espírito de Deus age quando a pessoa ouve a voz dele, dá crédito. O que é que ele faz? Ele convence a pessoa do pecado, da justiça e do juízo. Aí então, o coração de pedra dá lugar a um coração de carne. E o homem passa a ser sensível à voz da palavra de Deus, à voz do Espírito Santo do Senhor. Amém? Coração, promessa de um coração novo. Sétima lição. Oitava lição. A promessa de paz. Deus nos fez promessa de paz, e Ele que é o príncipe da paz. Glória a Jesus. A pessoa que serve a Jesus, que tem Cristo na sua vida verdadeiramente, ele tem paz na sua alma, tem paz no Espírito. Glória a Jesus. O texto lá de João, Evangelho de João 14, versículo 27 diz: o próprio Jesus falando: deixe-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Não tenha medo, é o que Jesus está dizendo. Não tenha medo, porque eu vos dou paz. Não é como a paz como o mundo promete, como o mundo dá, mas é uma paz verdadeiramente. Quem tem essa paz não tem medo. Glória a Jesus. Quem tem essa paz não tem medo de enfrentar uma noite, de dormir sozinho, porque ele sabe que tem o príncipe da paz na sua vida, que serve ao Deus Todo-Poderoso. Nona lição: promessa para pais e filhos. Aleluia, Deus, grande Pai. Glória a Jesus. Que bom seria que essa igreja estivesse repleta de anciãos, senhoras, senhores, jovens, adolescentes e crianças. Glória a Jesus. Efésios 6, versículos 2 e 3. Conselho da palavra de Deus: honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento, com promessas, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Promessa de Deus, ou seja, é o conselho, mandamento, ordenança de Deus para os filhos, e isso promessa. O filho que honra o pai, que honra a mãe, que obedece o pai, que obedece a mãe, ele tem promessa de viver muitos dias sobre a terra, porque é Deus que promete, é o dono da vida quem promete, e Ele é poderoso para cumprir, é fiel. Amém? Lição 10, de número 10. A promessa da proteção divina. O homem crente, a mulher crente, o servo de Deus, a serva do Senhor, ele não vive desprotegido
aqui nesse mundo. É mesmo. Ainda que enfrentamos um mundo espiritual terrível, onde o príncipe das trevas, o Deus desse século, né, ele vive atormentando vidas, mas o crente, ele tem a promessa da proteção de Deus, aquele que vive sobre, né, a sua palavra, debaixo da sua palavra. Aleluia. Ele tem a proteção de Deus garantida na sua vida. É o que diz o Salmo 91, né? Salmo todo do 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estará seguro, porque a sua espada é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás a recompensa dos ímpios, porque tu, Senhor, és o meu refúgio, né? Glorificado seja o nome santo do Senhor. É Ele que é o nosso refúgio, é Ele quem nos ampara, é Ele quem nos socorre. Glória seja dada ao seu nome santo para sempre. Lição de número 11: a promessa de provisão. Amém, Jesus. O servo de Deus, ele tem sempre garantida a sua provisão quando ele está debaixo da vontade de Deus, e ainda que ele venha passar por necessidade de alguma coisa, Deus testando a sua fé, né? Porque ele é fiel, ele nunca deixará perecer aquele que ele é fiel. Glória a Jesus. Mateus 6, versículo 25, parte A. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de vestir, né? De comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir, né? Porque Ele é o Deus provedor, o Deus que cuida dos seus filhos quando estão dentro da sua vontade. Então Deus nos promete provisão para as nossas vidas também. É o Deus que cuida dos seus servos em todas as áreas da nossa vida. Muito bem, irmãos, na lição de número 12. Aleluia, glória a Jesus. A promessa de Deus foi de vida poderoso, abundante. Promessa de vida com abundância para aqueles que são fiéis. Glória a Jesus. João 10, versículos 9 e versículo 10. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. E entrará e sairá e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Amém? Aquele que recebe a Cristo verdadeiramente na sua vida como Senhor e Salvador, ele tem promessa de vida eterna, de vida abundante. O ladrão não, ele vem para matar, roubar, destruir, muitas vezes iludindo com bênçãos, com coisas bonitas dessa vida, mas a finalidade principal dele é matar e destruir. Mas Deus, ele vem para que tenhamos vida e tenhamos vida em abundância, vida eterna. Amém? Finalmente, a nossa lição de número 13. Glória a Deus.
O tema foi: as promessas de Deus são infalíveis. Então Ele não falha, nunca falha nas suas promessas. O homem muitas vezes perde o cumprimento da promessa na sua vida, porque sai do lugar, do seu lugar, desobedece a Deus e aí perde com certeza o cumprimento da palavra. Glória a Jesus. Deus não é homem. Número 23, 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não faria, ou falaria e não confirmaria? Glória a Jesus. Deus, Ele é fiel e Ele cumpre todas as suas promessas. Louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor. O homem pode passar aqui por lutas, por tribulação. A mulher passa por lutas, por provações, tribulação, mas ele colocando as suas causas na mão do Senhor e confiando, ele com certeza, ela com certeza terá vitória, porque Deus que nós servimos é um Deus todo-poderoso, é um Deus que cuida dos seus filhos, não deixa seus servos perecerem nunca, jamais. Glória a Jesus. Louvado é o nome santo do Senhor. Que Deus continue nos abençoando, nos guardando debaixo da sua poderosa mão, E como lemos nesta noite, Deus, Ele é fiel para cumprir todas as suas promessas, porque Ele não falha. Ele cuida da sua igreja, cuida de cada um dos seus servos, amém? Que Deus continue nos abençoando e nos guardando. Eu agradeço a Deus pela oportunidade. Presbítero